Então, boa tarde mais uma vez, bem-vindos a mais uma aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre a força-peso e a força normal. Na última aula nós conversamos sobre as leis de Newton e nós vimos que a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. E por que eu estou falando sobre a terceira lei de Newton e a força-peso normal hoje? Porque muitas pessoas, muitos dos nossos alunos, eles confundem a terceira lei de Newton com a força-peso e força normal. Então, primeira informação logo de cara de hoje. Força-peso e força normal não são um conjunto de ação e reação, tá? Então, não são e nunca serão. Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça durante a aula de hoje. Então, para que a gente comece, né? Quando a gente fala em movimento vertical, o que é movimento vertical? É o movimento... Peraí, deixa eu diminuir aqui para todo mundo conseguir ver. É esse movimento nessa direção, de baixo para cima ou de cima para baixo. Quando a gente fala nesse movimento, nós introduzimos na aula passada o conceito de aceleração da gravidade. Lembram que tinha alguma coisa que a gente viu na aula sobre Newton que puxava os corpos na direção do centro da Terra, puxava de cima para baixo? Nessa aula, nós introduzimos o conceito de aceleração da gravidade, que sempre atua no sentido de aproximar os corpos em relação à superfície. Relacionando, com a segunda lei de Newton, se um corpo de massa m ele sofre com relação com a aceleração da gravidade, se a gente aplicar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, a ele, nós vamos ter uma equação diferente. Imagine que essa bolinha de papel aqui, ela tenha uma certa massa e eu vou soltar ela daqui de cima. Ela não foi puxada para baixo? Não foi? Todo mundo viu que ela foi puxada para baixo, não viu? Certo? A gente viu que o que puxa ela para baixo está associado com a aceleração da gravidade. Não foi isso? Mas me diga uma coisa. Na cabeça de vocês, o que é que faz com que essa bolinha vá para baixo? Sem a gente pensar em gravidade. O que é que faz essa bolinha ir para baixo? Sem pensar nessas coisas de planeta. Só pensando na bolinha. O peso dela. Só que na nossa cabeça, a gente tem uma ideia de peso que não é a ideia da física. A gente tem a ideia de peso, aquela coisa que a gente mede na balança, não é isso? Tem uma outra pergunta. Isso aqui é papel, tá? Isso aqui é um daqueles carregadores por aproximação. Ele pesa bastante, tá? Se eu soltar os dois, quem chega no chão primeiro? Não vou soltar não para vocês verem não, porque ele é caro. Mas eu tenho uma pergunta. Por que esse chega primeiro no chão? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque o lado bom de a gente estudar O lado bom de a gente estudar online é esse. Oxi! Vídeo de pesos caindo. Pena versus metal. Vamos ver se aparece assim. Minha internet tá doida. E aí? O que é que pesa mais? Por quê? Se todos dois têm 1 quilo.
Aqui, ó. Vamos ver se esse vídeo aqui vai mostrar pra vocês o que eu quero, quase que eu não falo mais, gente. Vamos ver se esse vídeo aqui mostra o que eu quero. Ó. Gente, vou colocar aqui para transmitir para vocês, só para que a gente consiga conversar sobre isso. Estão vendo o vídeo? Minha tela? Vou dar play, certo? Preste atenção no que é que vai acontecer nesse vídeo. Um é uma pena e o outro é uma bola de metal. Olha aí o que é que acontece, ó. Quem chegou primeiro? Não. Os dois chegaram. É só porque ela é grande. Só porque ela tem uma extensão maior do que a bola. Aí, como tá em câmera lenta, aí a parte de baixo da pena chega primeiro. Mas todos dois chegam exatamente iguais. E isso se dá porque a mesma força puxa os dois para baixo. E quem é a força que puxa os dois para baixo? A gravidade não é uma força. A gravidade é uma aceleração. Entendeu? O que puxa os dois para baixo está associado com a gravidade. Mas está associado também com uma força que nós chamamos de força-peso. Então, ó aqui o nosso slide. Ó. Oi! Porque a força que puxa os dois é igual. Então, ó, eu tenho um processo de... Quando eu solto um objeto aqui de cima, o que vai fazer com que esse objeto acelere é a aceleração da gravidade, certo? Naquele caso, eu não tenho nenhum tipo de força contrária a esse movimento, nenhum tipo de força que retarde o movimento. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, observando apenas o sentido da força que está puxando, os dois objetos eles caem exatamente iguais, porque eles são puxados exatamente pela mesma força. Certo? Nós vamos estudar isso bem direitinho. Então, o que é que eu quero que vocês aprendam? Eu quero que vocês aprendam duas coisas. A primeira, que essa gravidade que a gente chama, ela é uma aceleração. E essa aceleração, ela vai ser sempre a mesma se a gente estiver sempre no mesmo planeta. O que que acontece com aquela força que está lá puxando os corpos para baixo? É uma força que eu chamo de força-peso. Essa força-peso, ela está relacionada com a massa do objeto e a aceleração da gravidade. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? Quando eu pego, lembra a segunda lei de Newton? É força igual a massa vezes a aceleração. Quando eu trago essa segunda lei de Newton aqui, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Vocês estão vendo o meu mousezinho? Força é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, que é o caso da força que está puxando ele para baixo, da aceleração que está puxando ele para baixo, é a aceleração da gravidade. A gente já viu que a aceleração da gravidade ela é representada pela letra G, não é isso? A gente não viu na aula lá de leis de Newton? O que é que acontece com isso aqui? Essa força, que vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ela recebe um nome específico. A gente não vai mais chamar ela de força. Ela vai receber o nome de força-peso ou apenas peso.
Então, esse peso que eu estou acostumado a verificar na balança não é esse peso aqui do slide. O que a gente está acostumado a verificar na balança é a nossa massa. Se nós fôssemos calcular o nosso peso, a gente precisaria da contribuição da aceleração da gravidade. Se for na Terra, a gravidade da Terra. Se for, por exemplo, na Lua, a gravidade da Lua. Se for em Marte, a gravidade de Marte. E por aí vai. Desculpa. Desculpa. Essa força, que depende da massa e da aceleração da gravidade, ela vai ser representada pela letra P de peso. Dúvida? Então, se eu quiser, por exemplo, Jorge, saber quanto é o peso de Jorge, o que é que eu preciso? Hein, Jorge? Saber da sua massa, que é aquela que você verifica na balança, e saber também da aceleração da gravidade da Terra, porque Jorge está na Terra. Então, como é que eu faço isso? A aceleração da gravidade na Terra vale 10, aproximadamente 10. E a massa de Jorge, só quem sabe é Jorge. Se ele quiser saber qual é o peso dele, qual é o peso? A massa vezes 10, que é a aceleração da gravidade na Terra. Então, todos vocês conseguem saber qual é o peso de vocês a partir da massa vezes a aceleração da gravidade. Tem um experimento bem bacana que mostra que o peso na Terra é diferente do peso na Lua. Por quê? Porque na Lua a aceleração da gravidade vale 1,6. Por isso que quando os astronautas eles chegam lá na Lua, tem aqueles vídeos dele tipo flutuando, sabe? Pesando bem leve, porque lá a aceleração da gravidade vale 1,6. E o que faz a gente ser atraído para baixo e ficar, por exemplo, aqui embaixo em pezinho, é a minha aceleração da gravidade. Tá? Dúvida? Então, para frente. P é a força-peso, M é a massa do corpo e G é a minha aceleração da gravidade. O peso de um corpo... O peso de um corpo é a força com que a Terra o atrai, podendo ser variável quando a gravidade variar, ou seja, quando não estamos nas proximidades da Terra. Então, quando a gente sai, por exemplo, da Terra, entra no espaço, que eu paro de sentir a contribuição da aceleração da gravidade terrestre, aí eu fico naquelas cenas do homem no espaço, flutuando. Por que eu flutuo? Esse fenômeno é considerado o fenômeno da gravidade zero. O que acontece no meu corpo quando eu tenho, por exemplo, gravidade zero? Eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo... Vamos ver se eu boto outro vídeo aqui para vocês verem. Eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo... As coisas não... esse vídeo aqui é bem legal, vou mostrar para vocês. Eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo... As coisas não conseguem ficar normais. Por isso que aqui, quando ele solta o microfone fica flutuando. Porque eu não tenho nada puxando ele para baixo. Eu não tenho uma aceleração da gravidade que puxe esse microfone para baixo. Eu não tenho uma aceleração da gravidade que puxe, por exemplo, o astronauta para baixo. Por isso que as coisas flutuam no espaço. Porque o que faz com que a gente fique em pezinho ou fique normal é a gravidade. Por isso que nessas situações eu tenho o que nós chamamos de gravidade zero ou aproximadamente zero. Por isso que as coisas flutuam. A partir do momento que eu entro novamente em contato com algum outro planeta, aí essa minha gravidade ela vai voltar a atuar, vai deixar de ser diferente de zero, ou vai deixar de ser igual a zero, e eu vou começar a sentir essa atração com relação ao planeta, puxando
a gente para o centro do planeta. Essa força que a gente sente, ela está associada à aceleração da gravidade e ela é o que nós chamamos de força-peso. Beleza? Olha o que acontece com a água quando ele solta, ó. Tudo aí tá com a aceleração da gravidade igual a zero. Quando eu tenho, por exemplo, aceleração igual a zero, eu não tenho nenhuma força atuando nesses objetos. Por isso que eles flutuam. Então, por exemplo, nesse caso aí desse papel com essa água que ele está mostrando, nenhuma força está atuando nesse papel. Por quê? A aceleração, ela vale zero. Então, nenhuma força atua nesse papelzinho. Beleza? Olha aí que bacana aí, ó, a água. A única coisa que junta essa água aqui para ela ficar nessa camada são as ligações internas e as forças internas que fazem com que a molécula fique juntinha. Apenas. Eu não tenho força externa atuando nem nessa água, nem nesse papel. A única força que liga ela é a força de interação molecular. Então, esse aí é um exemplo do que nós chamamos de gravidade e de força-peso. Aqui, se eu tiver, por exemplo, a aceleração da gravidade na Lua é de aproximadamente 1,6. Em Marte, por sua vez, essa aceleração já muda e vai para 3,8. Na Terra já muda e vai para 9,8625. Acho que é isso. Aproximadamente 10. O que muda é o peso, não a massa. A sua massa, ela continua sendo, por exemplo, 60 quilos aqui em Marte, em Júpiter, na Lua e aonde for. O que muda é o peso. O que muda é a aceleração da gravidade. Lembra que a aceleração é o que faz com que a gente mude de velocidade? É quando eu tenho um processo de mudança de velocidade. Então, o que acontece? A aceleração da gravidade é o que faz com que a gente seja atraído em direção ao centro do planeta. O que vai mudar não é a minha massa, não é, por exemplo, as minhas características. O que vai mudar é a aceleração da gravidade. É a minha interação entre eu e o planeta. Entendeu? Se essa aceleração da gravidade mudar, o que muda é o peso e não a massa. Por isso que a balança ela não verifica peso, ela verifica massa, porque a minha massa ela não muda. O que muda é a minha aceleração da gravidade e, consequentemente, o meu peso. Beleza? Ó, o peso de um corpo é uma força variável, dependendo da aceleração da gravidade. A massa, por sua vez, ela é constante, ou seja, ela não muda, ela não varia. Se a minha massa é de 60 quilos aqui na Terra, quando eu for para a Lua, a minha massa continua sendo de 60 quilos. O que vai mudar é a gravidade que está atuando sobre mim. Por isso que eu fico mais leve, por isso que eu fico mais pesado. Porque o meu peso depende da aceleração da gravidade. Entendido? Para frente. Existe uma unidade muito utilizada pela indústria, principalmente quando nós tratamos da força-peso, que é o quilograma-força, que por definição é 1 quilograma-força é o peso de um corpo de massa de 1 quilo, submetido à aceleração da gravidade terrestre, que é de 9,8 metros por segundo. Então, 1 quilograma-força é igual a 9,8 newtons. É só para que vocês saibam, por exemplo, essa definição. Aí, eu já estou deixando de trabalhar com a minha massa e estou trabalhando com o meu peso, tá?
Então, eu não posso, por exemplo, quando eu tenho uma questão que está falando sobre massa, trabalhar como isso sendo peso ou vice-versa. Peso é peso, massa é massa. Então, cuidado com as questões que vão aparecer daqui para frente, porque pode ser que eu peça assim, um corpo de massa de 80 quilos está sendo atraído por uma força-peso de 800 newtons. Qual é a aceleração que está sendo... Chega, agora faltou a palavra. Qual é a aceleração do corpo? Então, eu preciso saber o que é peso e eu preciso saber o que é massa. Massa é dada em quilograma. Peso é dado em newton, porque é uma força. Tá? Pra frente. Quando falamos no peso de algum corpo, normalmente lembramos desse peso da balança. Só que esse termo ele é fisicamente errado, porque o peso da balança é o que nós chamamos de massa. Beleza? E em física, peso é essa força que ela é devido à aceleração da gravidade do planeta. Vai existir também uma segunda força. Dentre essas forças que atuam nessa linha vertical, nós temos duas forças principais. Nós temos a força peso e nós temos uma força chamada de força normal. O que é essa força normal? Galera, imaginem que esse meu livro aqui, ó, o bichinho tá todo... Imagine que esse meu livro é uma mesa, beleza? E em cima dessa mesa vai vir o meu telefone desse jeito. Tá certo? Meu telefone tem massa, não tem? Tem. Tá bom. Se ele tem massa, ele tem peso, não tem? Porque ele tem massa, ele tá na Terra, então ele tem um peso. E esse peso, ele tá fazendo uma força em cima da minha mesa, que está sendo representada pelo meu livro. Beleza? O telefone está empurrando a mesa para baixo. Igual a vocês estão tudo aí sentado em cima de alguma superfície, pode ser em cima de uma cadeira, pode ser em cima da cama, pode ser no chão. O peso de vocês está empurrando essa superfície para baixo. Aí eu pergunto, por que essa superfície, essa cadeira, por exemplo, não quebra? Ou por que eu não saio... Vale, eu desliguei a minha câmera, peraí. Peraí que eu desliguei minha câmera, pronto, voltou. Porque se eu tenho um peso e eu, por exemplo, fico em pé no chão, eu tenho peso, certo? Por que eu não saio empurrando esse chão para baixo? Ou por que esse chão não quebra com o meu peso? Depende. Se, por exemplo, eu tenho que eu estou fazendo força sobre uma superfície, vai surgir duas forças. Vai surgir a força peso, eu empurro a superfície com a minha força peso, e a superfície vai me empurrar para cima também, com a reação da força peso. Lembra que tem a ação e reação? Beleza. Só que existe uma outra força sobre essa superfície, que essa força ela só aparece quando eu tenho contato com uma superfície. Essa força, que ela é da superfície sobre o objeto, ela vai receber o nome de força normal. E ela vai estar sempre formando um ângulozinho de 90 graus com a superfície. Então, se a minha superfície está assim na horizontal, a força normal ela é na vertical. Se eu for inclinando a minha superfície, essa força ela também vai sendo inclinada. Além da força peso, existe outra força que normalmente ela atua na direção vertical, chamada de força normal.
Esta é exercida pela superfície sobre o corpo, podendo ser interpretada como a resistência dessa superfície em sofrer uma deformação devido ao peso do corpo. Por isso que as coisas elas não saem quebrando, porque todo material tem uma resistência. Então, alguém falou aí, porque a mesa ou a cadeira ela é forte, ela é resistente. E essa resistência, ela é chamada de normal. Essa resistência, ela também tem uma certa força, chamada de força normal. Essa força sempre atua no sentido perpendicular à superfície. Perpendicular é quando eu formo esse ângulozinho de 90 graus. Diferente da força peso, que a força peso, independente de qualquer coisa, ela sempre aponta para baixo. Beleza? Dúvida? Dúvida até agora? Não? Para frente. Aqui, ó, eu tenho uma mesa, que é representada por essa figura cinza, e sobre a mesa eu tenho um livro. Esse livro, ele tem massa. Se ele tem massa, ele tem a força peso apontando em direção ao centro da Terra. A reação da força peso, ela não está na superfície, ela está onde? No planeta, empurrando o livro com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Se o livro está empurrando para baixo, o planeta está empurrando para cima. E existe também a força normal. A força normal, ela é essa forcinha aqui vermelha, que é a força da superfície sobre o livro. A força normal, ela só aparece quando eu tenho uma superfície. Então, por exemplo, se eu soltar essa bolinha de papel aqui de cima, eu não tenho uma superfície em contato com a bola. Então, eu não tenho força normal, eu só tenho força-peso, que está puxando ele para baixo. A partir do momento em que eu boto essa bolinha em contato com uma superfície, aí vai ter a força-peso puxando para baixo e a força normal, que é a força de interação entre a superfície e o corpo. Essas duas não são ação e reação. A força-peso, ela é de interação entre a bolinha e o planeta. A força normal é de interação entre a bolinha e a superfície que eu estou apoiando. Beleza? Isso. A lei de Newton, ela é entre dois corpos. Então, ela é entre a bolinha e o planeta, ou entre a superfície e o planeta, porque a superfície também tem peso. Entendeu? E a normal é a interação entre a bolinha e superfície. Apenas. Tirou a superfície, acabou força normal, eu só tenho força-peso. É tanto que se fosse, por exemplo, ação e reação, independente do que aconteça, ação e reação sempre vai existir em pares. Essa daqui, no momento que eu tiro a superfície, acabou a força, fica só a força-peso, tá? Essa força normal, ela só existe se eu tiver uma superfície. Dúvida? Alguma dúvida, galera? Sim, não? Então, pra frente. Ninguém se manifesta? Aqui, ó. Para que esse corpo esteja em equilíbrio na vertical, ou seja, nem ele quebre a mesa e nem a mesa empurre ele em direção ao céu, é necessário que os módulos das forças peso e normal sejam iguais. Pessoal, quando eu quebro, por exemplo, quando eu sento numa cadeira, que eu quebro a cadeira, o que é que significa? Significa que o meu peso foi maior do que a força normal, que é a força de resistência do material. Então, se o meu peso foi maior do que a força normal, eu quebro a superfície que eu estou colocando o objeto em cima.
A partir do momento, por exemplo, que a superfície ela tem mais força do que um objeto, essa superfície ela vai empurrar o objeto para cima. A gente não vê isso na prática, a gente só vê o contrário. O peso quebrando a normal, tá? Quando eu consigo deixar a bolinha em contato com a superfície, que nem a bola vai para cima, nem a superfície quebra, eu digo que a força peso do objeto, ela está se equilibrando com a força normal da mesa. Por isso que eles conseguem ficar aí paradinhos um com o outro. Quando o peso e normal forem iguais, eu não tenho movimento na vertical. É isso que esse texto está dizendo. Agora vai ficar meio confuso. Mas quando a gente for, por exemplo, fazer exercícios sobre isso, eu vou mostrar a vocês essa questão de igualdade entre força-peso e força normal. Vocês vão ver que em algumas situações elas duas se cancelam, tá? Dúvida? Não? Então, para frente. A superfície ela também tem uma terceira força, que a gente vai parar a aula por aqui nessa terceira força, que é chamada de força de atrito. Então, o que é essa força? Todo material, ele possui uma força de atrito. Em alguns essa força é maior, em outros essa força ela é menor. Eu tenho uma pergunta. Você está aí no piso da sua casa e o piso da sua casa, ele naturalmente não escorrega, beleza? Você consegue andar normal sem ficar escorregando pelo piso da casa. Aí você vai pegar e você vai decidir lavar esse piso com sabão em pó. Vai colocar água, sabão em pó para lavar o piso. Aí eu tenho uma pergunta. Esse piso escorrega quando eu coloco sabão em pó e água? Escorrega, não escorrega? A minha casa é toda em cerâmica. Naturalmente, a minha cerâmica ela não escorrega. Mas quando eu coloco sabão em pó, coloco muito sabão em pó e muita água, vai formar sobre o piso uma camada de uma coisa meio que espuma, não é? Aí esse piso vai começar a escorregar. Por quê? Muito bem, Jorge, muito bem. Quando eu coloco alguma coisa que alterou o meu piso, eu mudo o que eu chamo de força de atrito. Então, o que é força de atrito? Força de atrito é uma força que ela é contrária ao movimento. Ela não ajuda o movimento a acontecer, ela atrapalha. Então, o que é uma força de atrito? É uma força que surge para parar o movimento dos corpos. A gente só consegue andar porque tem a força de atrito. Quando eu ando, eu empurro o meu chão para trás. O que me empurra para frente é o que eu chamo de reação a essa força que eu fiz para trás. Ação e reação. Só que o que faz com que eu consiga andar de boa, direitinho, é a minha força de atrito. Que ela faz com que exista um atrito entre o chão e o meu pé. E eu não saia deslizando. Então, o que é uma força de atrito? É uma força que surge para dificultar o movimento. Sempre que aplicamos uma força a um corpo sobre uma superfície, este corpo ele vai acabar parando. Por quê? Porque existe uma força que dificulta o movimento. Essa força ela é chamada de força de atrito. Alguns corpos têm mais atritos do que outros. Se eu pegar, por exemplo, sabe aquelas pedras que vem de supermercado de limpar o pé, que elas são bem rugosas, bem rugosas, bem rugosas?
essas pedras, elas têm uma força de atrito altíssima. Quanto mais rugoso o material, maior é sua força de atrito. Quanto mais liso, menor a força de atrito. Quanto menor a força de atrito, mais difícil é, ou mais fácil é de andar. Eu tenho menos resistência. Quanto maior a força de atrito, mais difícil, bem mais difícil é de andar. Tá? Olha, ela se opõe ao movimento, ou seja, se o movimento ele é da esquerda para a direita, essa força de atrito ela vai ser no sentido contrário, da direita para a esquerda. Depende da natureza e da rugosidade da superfície, que essa característica nós vamos ver que ela é chamada de coeficiente de atrito. Ela vai depender do material com que essa superfície ela é feita. Ela é proporcional à força normal de cada corpo. Então, quanto maior a força normal, maior é a força de atrito. E por último, ela transforma a energia cinética do corpo, que é o que faz esse corpo se movimentar, em outro tipo de energia que é liberada, por exemplo, ao meio. Não sei se vocês já perceberam, mas tem um trecho aqui entre Solânia e Bananeiras que no piso tem tipo umas ondinhas no asfalto, que quando você passa por ele faz um barulhão. Já viram esse piso? Que geralmente tem em estrada. Quando o carro, a moto passa por cima, aí o treme e faz barulho. Já viram isso? Se não viram, prestem atenção da próxima vez que vocês estiverem na rua. Geralmente quando você passa por ele faz barulho. Por quê? Porque ele está pegando a energia cinética de movimento do carro e está transformando ela em outra coisa. Nesse caso, em energia sonora. Por isso que faz barulho. Então, para frente. Essa força de atrito, ela é calculada a partir dessa equação. Esse FAT aqui é a força de atrito. Essa letrinha diferente aqui é o que eu chamo de μ, que é o coeficiente de atrito do material, que depende do material, do que é que ele é feito. E esse N é a minha força normal. Existem dois tipos de atrito. Existe o atrito estático e existe o atrito dinâmico. Depende do que é que eu estou fazendo, do que é que eu estou trabalhando. Existe uma força de atrito que eu preciso vencer para colocar o corpo em movimento. E existe uma força de atrito diferente para fazer com que esse movimento ele seja... O corpo já está em movimento e eu preciso que ele vá parando, por exemplo. Quando nós empurramos um carro, é fácil observar que até o carro entrar em movimento, é necessário que se aplique uma força muito maior. Por quê? Porque o carro estava parado e vai ser colocado em movimento. Então, eu preciso vencer uma força de atrito. Para que eu precise vencer essa força, eu preciso aplicar uma força muito maior do que ela. Porque eu quero tirar esse corpo do repouso e colocar o corpo em movimento. Agora, se, por exemplo, o carro já estava andando e eu preciso empurrar, vocês vão ver que essa força que eu preciso fazer é menor. Porque quando o corpo já está em movimento, o atrito dele com o piso diminui. Então, eu tenho uma diferença entre o atrito estático, que é quando o corpo está parado e vai ser colocado em movimento, e o atrito dinâmico, que é quando o corpo já está em movimento. Eles são diferentes e a gente vai ver isso em exercícios, tá? Atrito estático, o que é? O atrito estático é aquele que atua quando não há deslizamento dos corpos, ou seja, quando os corpos eles não estão em movimento. A força de atrito estático máxima é igual à força mínima necessária para que a gente coloque esse corpo em movimento. Por isso que eu digo que a gente precisa vencer essa força de atrito. Eu preciso fazer mais força do que a força que o piso faz com o pneu do carro, por exemplo. Quando um corpo ele não está em movimento, a força de atrito ela deve ser maior
do que a força aplicada. Nesse caso, é usado no cálculo um coeficiente de atrito estático, que vai ser esse μ(est). E, por último, o atrito dinâmico, que é o quê? É aquele que atua quando há deslizamento dos corpos, ou seja, quando os corpos eles já estão em movimento. Quando essa força de atrito estático ela for ultrapassada, o carro ele vai começar a se movimentar. O atrito entre o pneu e a superfície ele continua existindo, só que dessa vez vai ser menor, porque o carro ele já está em movimento. Nós passaremos a considerar o atrito como sendo a força de atrito dinâmico, que é esse μd, certo? Tudo isso vai aparecer melhor e mais explicado nos exercícios. Pronto, a aula de hoje ela termina por aqui. Nós trouxemos uma série de informações bem grandes, foram muitos termos apresentados na aula de hoje. Na aula de semana que vem, nós vamos nos concentrar em resolver exercícios sobre força-peso, força normal e força de atrito, tá? Então, para quem está acompanhando pelo YouTube, até o próximo vídeo. Sexta-feira vai para o canal de novo. Então, tchau, tchau!